A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná, e hoje eu vou deixar alguns versículos para a sua meditação no livro de Êxodo, capítulo 8, versículo 16 em diante, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, dizendo: Disse mais o Senhor a Moisés: Diz a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. Arão estendeu a sua mão com vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado, por toda a terra por toda a terra. Se tornou em piolho em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzir piolho, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Amém. O Senhor falava comigo, o Senhor falava ao meu coração em relação à obediência de Moisés e de Arão. O Senhor falava ao meu coração sobre a importância da obediência. O quanto é bom nós obedecermos ao Senhor, o quanto a gente ganha, o quanto a obediência produz milagres. Meus irmãos, que a gente seja obediente como esses homens foram. Eles enfrentavam nada mais do que uma autoridade máxima ali no Egito, mas eles, meus irmãos, não pensava, não passava pela sua mente e não obedecer, não é? E o Senhor falava ao meu coração que isso é uma reflexão, Ele nos traz uma reflexão para que a gente pense: será que eu sou mesmo obediente ao Senhor? Será até que ponto eu sou obediente ao Senhor? E o Senhor trazia ao meu coração pessoas que foram obedientes, até animais, não é? Animais, o Senhor falava, aqueles animais, quando Deus falou com Moisés que mandaria um dilúvio, o Senhor, no tempo certo, o Senhor mandou que aqueles animais, somente aqueles que Deus queria, tinham um propósito, mandou que eles fossem, e eles foram até a arca, não é? O Senhor fazia eu me lembrar sobre aquele corvo que Deus enviava a Elias quando estava ali no Querite. Todos os dias ele trazia ali aquele alimento ao profeta. Meus irmãos, e o que dizer de Abraão, nosso pai da fé? Quando Deus mandou que ele ali fizesse um sacrifício com o seu filho, seu único filho. Por que o único filho? Porque era o filho da promessa, então para Deus era o único filho que ele tinha. Meus irmãos, ele obedeceu, ele ali seguiu a risca. Aquele homem nem pensou em desobedecer à vontade de Deus. E aí é onde está a reflexão: será que eu e você somos obedientes? Será que nós somos mesmo obedientes, somos crentes mesmo a ponto de Deus pedir algo e a gente fazer com todo carinho? É com todo carinho, não é fazer de qualquer jeito. Veja que Arão e Moisés obedeceu a Deus de todo o coração, enfrentando ali aquele homem que estava com o coração endurecido. Aqui, meus irmãos, até os magos diz assim, né? No versículo 18: E os magos fizeram também assim como os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolho nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Observe que ele sabia o quanto ia ser difícil esta caminhada, né? O quanto ia ser difícil, eles sabiam, né? E o Senhor me faz lembrar quando Ele nos coloca em processos, né? Muitas são as vezes que a gente diz assim: meu Deus, se eu soubesse, eu não tinha aceitado, não. Nós temos que ser verdadeiros, né, meus irmãos? Eu não sei você, mas o Senhor me traz aqui a memória de quantas vezes o Senhor me colocava em processos e quando a situação estava ali
Muito difícil. Eu dizia, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, para quê? Para que eu fui enfrentar, não é, meus irmãos? Então, coisa boa e maravilhosa nós sermos obedientes, né? O Senhor me traz aqui a memória daquela viúva, né? Que aquela mulher, ela insistiu em... Jesus contou essa parábola dizendo que aquela mulher, ela insistiu naquilo que ela precisava, ela foi obediente, ela precisava que aquele juiz iníquo julgasse a causa dela, era muito importante para aquela mulher. Meus irmãos, o que é importante para nós é importante para o Senhor. Então, meus irmãos, que a gente coloque nas mãos do Senhor e aquilo que o Senhor mandar, insistir que a gente faça, a gente seja obediente, a gente siga a risca, porque é milagre na certa. Esses homens enfrentaram aquele faraó obedecendo a voz do Senhor e aqueles homens tiveram, meus irmãos, um ótimo resultado, pois eles queriam ser livres. E Deus disse, serão livres através da obediência. Meu Deus, que coisa linda. Seremos livres por Jesus através da nossa obediência, através da nossa insistência por santidade, insistência naquilo que Deus quer que a gente ore, que a gente não desista, pois somos falhos. Quando a gente pecar, meus irmãos, quando a gente cai no pecado, que a gente não fique por lá, né, no chão, dizendo, eu não vou ser mais crente não, eu já caí de novo, eu não vou servir a Deus mais não, eu caí de novo nisso não. Se levante, peça ao Senhor, Senhor, enquanto o Senhor não me libertar, eu não vou parar de orar. Eu não vou parar de insistir, eu quero a minha libertação. Eu quero a libertação daquela pessoa, eu quero ver aquela pessoa liberta, por mais que ela esteja com o coração endurecido. Então, se você vê, quanto mais você ora, mais essa pessoa fica com o coração endurecido. Veja que Faraó também ficou. E Moisés e Arão não desistiu do milagre, não desistiu. Mesmo com todo o sofrimento, eles não desistiram, eles continuaram crendo e continuaram obedecendo e tiveram grande livramento. Meus irmãos, que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito mais, nos ensine muito mais, que cada dia a gente mergulhe na presença dele para que a gente venha só obter vitória. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus nos ensine muito mais. Amém.